Vamos lá. Posso começar? Pode começar, Grace. Boa tarde a todos. Meu nome é Grace Kelly e eu sou acadêmica do quarto semestre de enfermagem e secretária do Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal de Rondonópolis. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa programação. Fiquem à vontade para deixarem as suas dúvidas na parte dos comentários, que eu e os demais membros da nossa equipe vai estar olhando e anotando para poder passar para nossa palestrante no final. E é com muita honra que eu apresento a vocês a nossa convidada, a enfermeira graduada pela Unijorge em 2009 e pós-graduada em enfermagem de alta complexidade pela Universidade Gama Filho, a enfermeira brasileira licenciada em New York, Lorena Fonseca. Nesse momento, eu passo a palavra para ela, para a nossa convidada. Olá, Grace! Olá a todos, boa tarde, pessoal. Meu nome é Lorena Fonseca, é um prazer estar aqui hoje, né? Peço desculpas pelo que ocorreu ontem, a gente não conseguiu aí se conectar, mas hoje estamos aqui e podemos ter esse encontro aqui, tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer a Grace pelo convite, por estar aqui, poder participar, né, dessa semana de enfermagem junto com vocês, falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, e quais são os caminhos para o profissional enfermeiro, vocês aí que na sua grande maioria estão ainda na universidade, e podem trilhar um caminho para chegar até aos Estados Unidos, e se tornar também, assim como eu, enfermeiro aqui, tá bom? Então é um prazer, eu vou começar a apresentação, e no final a gente vai poder responder as dúvidas de vocês. Só me dá um feedback, Grace. Vocês conseguem ver a tela, né? Agora saiu. Você está conseguindo ver agora ou não? Não. Estava aparecendo e aí saiu. Deixa eu ver aqui novamente. E agora consegue ver? Sim. Então eu vou expandir a tela. Aqui. Tudo ok? Tudo ok. Pronto, então vamos lá. Então vamos falar hoje, pessoal, sobre a enfermagem nos Estados Unidos da América, né? Vou falar um pouquinho sobre mim, meu nome é Lorena, como eu já me apresentei, sou bacharel em enfermagem, enfermeira pela Unijorge, fiz uma pós-graduação aí no Brasil também, em enfermagem de alta complexidade, pela Universidade Gama Filho, e hoje eu me encontro aqui nos Estados Unidos, né, propriamente em Nova York, onde eu obtive a minha licença como Registered Nurse aqui no estado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ações da enfermagem nos Estados Unidos e um pouquinho da minha experiência também como Registered Nurse aqui, em relação à crise do Covid, onde eu pude atuar em um grande hospital aqui em Nova York. E aí, quais seriam, né, os caminhos para os profissionais, né, brasileiros que também desejam atuar aqui nos Estados Unidos? Hoje, com o boom aí da enfermagem, né, em evidência, após a crise do Covid, né, mundialmente, a enfermagem está aí no centro dos holofotes mundiais, e hoje tem se falado muito da questão do profissional brasileiro, né, em imigrar, em poder trabalhar em outros países, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho como é a trajetória para aquele profissional brasileiro que deseja chegar até aqui. O primeiro passo para o profissional poder atuar nos Estados Unidos é a validação de diploma. O que é que compõe essa validação de diploma? É a avaliação das suas credenciais acadêmicas e profissionais, ou seja, aquele estudante, vocês que estão ainda na universidade, vocês não conseguem fazer o processo de validação ainda, porque vocês ainda não têm o diploma em mãos. E nesse processo, para que você possa obter a licença aqui nos Estados Unidos,
precisa avaliar, sim, as suas credenciais acadêmicas, que seriam em relação ao seu diploma de enfermagem no Brasil, que é o de bacharel, e o seu histórico, né, o histórico de notas. Então, por isso que você precisa ter se graduado para que você possa iniciar o processo de validação. E, além disso, você precisa também de um registro profissional, aí no Corém do seu estado, ou seja, para o processo de validação, o profissional, ele precisa ter as credenciais acadêmicas validadas, ou seja, demonstrar de que o seu estudo no Brasil é compatível ao estudo oferecido ao profissional que se forma dentro dos Estados Unidos. Eles vão comparar aquilo que você estudou no Brasil e ver se o seu currículo profissional ele é compatível para que você também possa exercer aqui como profissional enfermeiro. Da mesma forma, em relação ao credenciamento profissional, vai ser avaliado toda a sua questão profissional no Brasil, né? Eu sei que aí muita gente decide fazer a validação logo após, né, se formar, sair da universidade, sem mesmo ter experiência profissional, e isso é completamente possível, tá? E eu vou explicar o porquê. A experiência, mais na frente, ela vai ser exigida. Mas, de início, você terminou sua universidade aí, tem em mente que você quer emigrar para os Estados Unidos, você já pode iniciar o seu processo de validação. Você só precisa ter o seu número de inscrição no Corém. E aí, uma vez que você tem toda essa validação, né, é atestado que o seu currículo profissional acadêmico, ele é compatível com o enfermeiro americano, vai ser emitido um documento de equivalência, e é através desse documento que você vai conseguir se inscrever em um Board of Nursing, aqui no estado, por exemplo, de Nova York, ou qualquer outro estado nos Estados Unidos que você escolha, tá certo? Porque todos os profissionais internacionais, eles precisam ter essa certificação de que o currículo dele é compatível ao profissional americano. Então, esse seria o primeiro passo. E aí, uma vez que você já está certificado, você precisa se inscrever no Board of Nursing do estado que você deseja obter a sua licença. Então, vamos dar um exemplo. Se você validou seu diploma, você quer se inscrever no Board of Nursing de New York, você vai fazer isso porque você já obteve a certificação de que você foi validada, tá? E aí, cada Board of Nurse exige um requerimento diferente, né? Vai exigir de você etapas para que você possa obter a sua licença nesse estado. Não é como no Brasil, tá? No Brasil, a gente vê que, uma vez que você tem, né, o seu registro no Corém, a transferência para outros estados é de forma mais tranquila, ou seja, o regulamento para obtenção de licença no Corém é igual em todo o território brasileiro, diferente dos Estados Unidos. Aqui, cada estado possui leis e regulamentos diferentes, inclusive em relação ao próprio escopo profissional, tá? Existem condutas que eu posso tomar aqui no estado de Nova York, exercendo como enfermeira, mas que eu não posso tomar em outros estados também. Então, é extremamente personalizada a sua licença, vamos dizer assim, tá certo? E aí, uma vez que você se inscreve nesse Board of Nurse, você vai ter que ir para que você possa, então, ser autorizado para realizar a prova do NCLEX. O que é essa prova do NCLEX, Lorena? É uma prova, como a gente geralmente identifica, como se fosse uma prova da OAB, onde os profissionais aí no Brasil, quando terminam a universidade, eles então precisam prestar a prova da OAB para que eles possam exercer a profissão de advogado. É a mesma coisa, né? A gente pode comparar como se fosse isso. Então, o NCLEX é a prova do Board Americano de Enfermagem. Todo e qualquer profissional, seja ele internacional, ou seja ele aqui americano, que estudou dentro dos Estados Unidos, ele precisa fazer essa prova do Board americano, que vai atestar que você é um enfermeiro de prática segura. Como é essa prova? É difícil? É uma prova extremamente desafiadora, é uma prova extremamente difícil, principalmente porque ela foge aí do padrão
que a gente está acostumado a fazer no Brasil em relação a provas que a gente tem na universidade, tá? É uma prova onde tem diversos tipos de questões de áudio, onde muitas vezes você vai escutar aí, você vai escutar uma ausculta, por exemplo, pulmonar, e aí a prova vai lá te perguntar que tipo de ausculta é aquela que você está ouvindo, é um sibilo, é uma crepitação, né? Vai às vezes ter uma ausculta cardíaca e vai te perguntar que tipo de ausculta é aquela. Então, é uma prova que além de você ter várias habilidades, inclusive, né, você vai ter que ouvir muitas vezes um som, você vai ter que muitas vezes ordenar um procedimento que é colocado lá na prova, na questão, um procedimento de cateterismo vesical, por exemplo, vai ter lá a ordem de 1 a 5 e você vai ter que numerar como é que você faria esse procedimento. Vai ter questões de múltipla escolha, vai ter questões de cálculos de medicação, ou seja, é como se fosse uma revisão geral de tudo aquilo que você deu na sua universidade. Então, é muito conteúdo, são questões extremamente desafiadoras, porque, como eu falei, são questões que a gente não tem prática no Brasil, desse estilo de questão. Além do mais, é em inglês, tá? Então, assim, quem estuda no Brasil aprende o que é enfermagem em português, e aí a gente tem que se dedicar à prova, né, ao pensamento americano, né, ao pensamento crítico que a prova exige de você, e além do mais, tem o desafio aí de ter que aprender o inglês técnico de enfermagem, voltado para a nossa área, num idioma que muitas vezes a gente não domina. Então, exige muita preparação, muita dedicação, mas é possível quando você foca ali e faz um planejamento para a prova, tá? E aí, muitos boards of nurses, ou seja, board of nurses, gente, é como se fosse o Corém de cada estado, tá? Então, cada board, como eu falei, vai ter a sua exigência. Alguns boards of nurses vão exigir que você já apresente uma nota de inglês mínima para que ele possa te liberar para você prestar a prova do NCLEX. Já outros estados, como é o estado de Nova York, por exemplo, não vai te exigir a prova de inglês de imediato, tá? Mas você vai precisar do inglês em algum momento do seu processo para trabalhar nos Estados Unidos? Sim, porque existe aí um processo através de uma empresa que vai patrocinar o seu visto para trabalhar nos Estados Unidos. É o que a gente chama de sponsor, né? Nada mais é uma empresa que vai dizer para a imigração americana que você é um profissional competente, com grau acadêmico equivalente ao profissional nos Estados Unidos, que você passou na sua prova do NCLEX e que você tem um nível mínimo de inglês exigido para que você possa trabalhar aqui. Ou seja, independente de você não precisar demonstrar nota de inglês para obter a sua licença, por exemplo, em Nova York, mas você vai precisar demonstrar isso aí no momento que você precisar de um visto para você trabalhar aqui nos Estados Unidos, porque isso é exigência da imigração. Então, uma vez que você tem aí a sua licença, você passou aí, obteve a pontuação também da prova de inglês. Hoje a gente tem dois tipos de prova que são consideradas e são aceitas pela imigração americana e pela maioria dos boards of nurses aqui nos Estados Unidos, que é o TOEFL EBT e que é o IELTS Academic, né? São provas que também precisam de dedicação, de estratégia. Vocês precisam se dedicar para essa prova e obter uma pontuação mínima exigida para cada uma delas, tá? Você pode escolher qual prova você vai fazer de acordo com a sua habilidade, aquela que você se sente mais confortável e etc. Então, aí, uma vez que você conseguiu a sua licença de enfermagem através do NCLEX, você tem a pontuação de inglês que você necessita, você vai entrar num processo de imigração. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, falar sobre o mercado de trabalho para o enfermeiro nos Estados Unidos. Hoje, a gente tem uma expectativa, né, uma projeção, através do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que surgirão a cada ano 175.900 vagas para enfermeiros. Mas por que isso, Lorena?
Inclusive, essa projeção, gente, é até o ano de 2029, ou seja, a gente tem aí longos anos onde o mercado de trabalho americano vai exigir muitos profissionais para ocupar essas vagas, né? Por quê? Porque, primeiro, que a população está envelhecendo aqui nos Estados Unidos, tá? A gente tem um número de idosos crescendo aí a cada ano. Segundo, porque já é dito, né, tem estudos, inclusive, que mostram que mais da metade dos profissionais enfermeiros dos Estados Unidos tem mais do que 50 anos, ou seja, eles estão aí já pertinho de se aposentar. Então, esse é um dos grandes motivos também. E o terceiro motivo seria que não consegue formar número de profissionais a cada ano compatível com o número de profissionais que se aposentam também. Então, por isso que a gente tem um déficit muito grande de profissional enfermeiro, por isso que existe hoje processos de imigração de forma mais facilitada para o profissional, inclusive brasileiro, que deseja trabalhar nos Estados Unidos. Existe um visto específico para isso, tá? É um visto de categoria EB3, que a gente chama, que é o visto EB3, no qual você após conseguir aí passar na sua prova de NCLEX, obter a sua pontuação da prova de inglês, conseguir o seu sponsor, que é essa empresa que vai patrocinar o seu visto através aí da imigração, você consegue ter essa possibilidade de chegar aqui através desse visto EB3, que vai te dar o direito ao Green Card, né? O tão sonhado Green Card, que é o documento de residência permanente dos Estados Unidos. E aí, qual a média salarial, que é uma pergunta muito frequente que as pessoas me perguntam, de 36,22 centavos a hora, tá? Essa é uma das grandes diferenças que a gente tem nos Estados Unidos. A gente não é pago por mês, a gente é pago a cada 15 dias, e a nossa hora é voltada para a hora trabalhada, tá? Então, é aí uma média salarial dos Estados Unidos, 36,22 dólares por hora que o profissional enfermeiro ganha aqui, e 75.330 por ano. Lorina, quero saber como funciona, quem são esses profissionais de enfermagem, como é composta a equipe de enfermagem nos Estados Unidos. Então, eu trouxe essa pirâmide para vocês entenderem de forma mais didática, tá? E aí eu coloquei na base dessa pirâmide 2 profissionais que fazem parte da equipe de enfermagem nos Estados Unidos, mas que não são enfermeiros, tá? Temos aí o CNA, como vocês podem ver, que a gente chama de CNA, que é o Care Nursing Assistant, que é comparado, se a gente comparar um profissional no Brasil, seria o auxiliar de enfermagem, tá? Aquele que está direcionado aí para as funções básicas de cuidado do nosso paciente. É a alimentação do paciente, auxiliar na transferência desse paciente da cama, né, para uma cadeira de rodas, coisas bem básicas, auxiliar no banho e etc. E temos aí também o Licensed Practical Nurse, que é o chamado LPN, que é equiparado, se a gente for pensar em relação ao Brasil, ao nosso técnico de enfermagem. É um profissional que estuda aqui, em média, 1 ano e 8 meses, tá? E aí ele precisa também ter uma licença, passar por uma prova de NCLEX também, só que é um NCLEX diferente de Registered Nurse, para que ele possa também atuar como profissional, tá certo? Nós não temos nos Estados Unidos um técnico de enfermagem com o mesmo escopo profissional que a gente tem no Brasil, tá? No Brasil, a gente tem um técnico que muitas vezes nos auxilia em grande parte aí da assistência direta ao paciente, né? Muitos técnicos têm habilidades e são autorizados a fazer medicações venosas, medicações orais, e outras questões mais. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, medicação é atividade exclusiva do enfermeiro. E aí, no meio da pirâmide, eu coloquei aí o profissional Registered Nurse, que seria, somos nós, né, profissionais enfermeiros que nos formamos no Brasil como bacharel e viemos para cá para obter a licença. Então, nosso diploma de bacharel é equiparado ao bacharel de enfermagem nos Estados Unidos. Aqui a gente tem 2 tipos de Registered Nurse, tá? Aqui existe o profissional enfermeiro Registered Nurse, que só estuda 2 anos, que é o chamado Associate Degree. A gente não tem esse curso no Brasil, tá? Então, por isso que o nosso curso de enfermagem, que a gente se forma no Brasil como bacharel,
quando chega aqui e é equivalente, a gente já é equivalente ao bacharel de enfermagem, Registered Nurse, aqui nos Estados Unidos. Existe diferença entre esses dois profissionais, Lorena? Os dois são enfermeiros. Se tem dois tipos de profissionais aí no hospital, eles fazem a mesma coisa? Sim, fazem a mesma coisa. Isso, gente, é só porque nos Estados Unidos estudo é muito caro, tá? Então, o profissional, muitas vezes, que não quer galgar uma profissão, um aumento de escopo profissional, vamos dizer assim, né, alavancar e ter mais autonomia profissional, ele vai ali fazer o Associate Degree, que é 2 anos, vai fazer o NCLEX, vai obter a licença e vai trabalhar na assistência. Já aquele outro profissional que estuda 4 anos e que é bacharel em enfermagem, ele pode, então, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e aí ter mais autonomia em relação à sua profissão, que aí eu coloquei no topo da pirâmide o Advanced Practice Registered Nurse. Quem são eles? São os Registered Nurse bacharel que resolveram fazer um mestrado ou um doutorado, e aí eles se tornam enfermeiros de práticas avançadas, tá? O que é isso? Né? São aqueles enfermeiros que muitas vezes podem avaliar o paciente de forma independente, eles podem prescrever medicações, vão avaliar exames, vão prescrever exames, ou seja, muitos deles, como são os considerados os Nurse Practitioners, que é os NP, que a gente chama, eles têm os seus consultórios, eles vão atuar basicamente como se fosse a mesma função do médico clínico geral no Brasil, ou seja, tem uma autonomia muito maior, né, porém são enfermeiros, ou seja, aqui nos Estados Unidos a gente tem a possibilidade de alavancar aí a nossa autonomia profissional, tá? Dentro dessa categoria também de enfermeiros de práticas avançadas, a gente tem o enfermeiro anestesista, tá? O enfermeiro que vai atuar em salas de parto, em centros obstétricos, em centros cirúrgicos, em clínicas da dor, e vão atuar como anestesistas, a mesma coisa que o médico anestesista faz no Brasil. Aqui, o enfermeiro também pode fazer, se ele tiver um mestrado ou doutorado voltado para a área de anestesia, tá certo? Ele precisa estudar aí mais 2, 3 anos, a depender da universidade, e existem critérios que ele precisa demonstrar para ser aceito nessas universidades e então conseguir o Master Degree dele ou o doutorado também. E aí, precisam também passar em provas, tá? Assim como para você se tornar o Registered Nurse e ter licença, você precisa fazer o NCLEX, eles precisam, além disso, quando terminam o mestrado ou doutorado, prestar uma prova do conselho do estado no qual eles vão atuar, e aí, então, obter a sua licença, né, de enfermeiro anestesista, de nurse practitioner, de enfermeiro obstetra, por exemplo, e aí, então, atuar de forma, muitas vezes, aí, autônoma. E aí eu quero falar um pouquinho em relação, né, a New York City, o que a gente viveu em relação aí a esse boom da pandemia que veio para aí modificar o mundo aí em diversos aspectos. E aí eu vou colocar para vocês que dia 1º de março de 2020 a gente tem o primeiro caso confirmado de Covid aqui em Nova York. E foi algo que aconteceu de forma muito acelerada, tá? A gente teve a primeira morte nos Estados Unidos por Covid no dia 29 de fevereiro, lá em Seattle, em Washington, no estado de Washington. E logo dia 1º de março, a gente teve o primeiro caso em Nova York. E já no dia 20, como eu coloco aí para vocês, já estávamos em lockdown. Ou seja, 29 de março, 30.765 casos de Covid, né, positivo aqui no estado de Nova York, com já 672 mortos. Ou seja, vocês conseguem ver que em menos de 30 dias as coisas aconteceram de forma bastante acelerada. E já no iniciozinho de abril, a gente já possui 2.475 mortos, ou seja, mais do que 5 vezes aí em menos de 2 meses de pandemia. De 1 mês de pandemia, desculpe. Então, de março a maio, Nova York foi considerada o epicentro, né, de Covid nos Estados Unidos. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que vocês possam entender um pouquinho da minha história em relação à minha participação na crise do Covid aqui nos Estados Unidos. E eu vou trazer um relato de experiência, né,
após validar o meu processo aqui em Nova York, obter a minha licença, como vocês viram aí, nós entramos em lockdown no meio de março de 2020, e foi aí que o governador Cuomo, né, o governador do estado de Nova York, declarou na televisão, né, que estávamos, né, em uma pandemia, que éramos o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, e que era necessário, né, de forma voluntária, obviamente, que os profissionais, tanto aqueles que estavam aposentados, quanto aqueles que também não estavam assumindo áreas de assistência, pudessem, né, ser convocados para que pudessem auxiliar, né, no controle dessa pandemia, né, indo diretamente para a assistência. E foi aí que eu entrei, né, nesse processo, me inscrevi nesse formulário que eles possibilitaram, né, eu recebi um e-mail do estado, eu já tinha minha licença, e aí eu fiz essa inscrição e recebi uma ligação, né, do estado de Nova York para que eu pudesse atuar como voluntária. E fui chamada para atuar nesse hospital, que é o Jamaica Hospital, que é um hospital de referência aqui em Nova York, um hospital de trauma, e eu trabalhei lá como enfermeira voluntária durante 3 meses no período da pandemia. E aí, eu quero trazer para vocês algumas diferenças, né, do que eu vi em relação a essa experiência, né, foram muitas experiências que eu tive lá, muita coisa diferente, e aí vai ser muito bom eu poder compartilhar isso com vocês, para que vocês possam ver a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Eu simplesmente caí, gente, lá de paraquedas, né? Era um momento de pandemia, como vocês sabem, não houve treinamento, né? Eu já tinha um tempo fora da assistência. No Brasil, eu atuei aí na área de terapia intensiva, né? Minha última experiência foi em 2016 no neurointensivismo. Eu atuei em uma UTI neurológica na cidade de Salvador, e caí de paraquedas no departamento de emergência desse hospital. O que é que eu vi de diferença que eu posso falar para vocês? Primeiro, autonomia profissional, tá? O enfermeiro aqui, ele tem uma autonomia gigantesca, né, em relação à assistência direta com seu paciente. Trouxe aqui essa primeira foto, inclusive, né, esse aqui foi um dia que a gente tinha recebido essa paciente, uma paciente comatosa, acamada, já sequelada, né, de AVC, e ela não tinha muita interação, e ela tinha dificuldade de acesso, ou seja, tem uma enfermeirinha aqui, ó, do lado esquerdo, como vocês podem ver, aqui a punção venosa, ela é restrita ao profissional enfermeiro, tá? É ele que vai fazer a punção venosa, e no Brasil, muitas vezes, isso fica por conta do técnico de enfermagem. Então, aqui, uma habilidade que você vai acabar tendo que ter é de puncionar. E aí, a enfermeira tenta aqui, a gente já tinha tentado em várias outras partes, né, da paciente, porém, como estava tendo difícil acesso, o próprio enfermeiro pegou a máquina de ultrassom e ele estava aqui, ó, no momento, realizando uma ultrassom no braço aqui do paciente, para ver qual era a maior chance, né, de funcionar uma veia aí de forma mais eficiente, ou seja, além de a nossa autonomia de poder, né, utilizar recursos tecnológicos, a gente tem essa autonomia também em relação à assistência com o paciente. E aí vem o cuidado integral, tá? Quando eu digo cuidado integral, gente, nós estamos diretamente relacionados e responsáveis por tudo que acontece com o nosso paciente, tá? No Brasil, muitas vezes, eu trabalhei em grandes terapias intensivas em Salvador, em diversas instituições, e muitas vezes a gente tem mesmo, né, a ajuda, né, faz parte da equipe ali, o trabalho técnico que está ali junto com a gente, dando assistência, auxiliando a gente no banho, fazendo muitas vezes medicação, a depender da instituição, o técnico na UTI também faz medicação, instala soluções, mas aqui é privativo do enfermeiro. Medicação é algo que a gente tem que fazer. O dimensionamento, inclusive, é muito discrepante em relação à quantidade de enfermeiros e LPNs que a gente tem no plantão, por exemplo, ou o próprio CNA, que é o auxiliar. Nesse plantão mesmo, nessa instituição, nessa emergência, a gente tinha por volta de 28 enfermeiros por plantão para 3 auxiliares, ou seja,
é impossível 3 auxiliares poder auxiliar o profissional enfermeiro nas demandas que exigem, né, desses 28 profissionais. Ou seja, então, acaba que a gente fica relacionada bem direto com o cuidado integral. Então, é troca de fralda, é muitas vezes banho que você vai ter que dar sozinha. Claro que o banho daqui não é como o banho no Brasil. No Brasil, nas UTIs, a gente joga água, a gente lava cabelo de paciente, a gente faz aquilo que tem que ser feito. E aqui eles usam muito o wipes, tá? Então, é o lencinho umedecido que vai passar ali no paciente e vai ser dado como banho dado. E, então, assim, a gente tem muitas tarefas, né, muitos cuidados diretos com o paciente. Um plantão de 12 horas no Brasil é completamente diferente do que um plantão de 12 horas nos Estados Unidos. Aqui você vai puncionar o acesso do seu paciente. Se ele perder 30 vezes o acesso, é você que vai tentar a punção. É você que vai coletar os exames laboratoriais desse paciente. É você que vai etiquetar todos os tubos de ensaio de coleta de sangue. É você que vai fazer o gerenciamento desse paciente. É você que vai fazer mudança de decúbito. É você que vai dar banho. É você que vai trocar fralda. É você que vai atender as demandas administrativas desse paciente, né, voltado a exames e etc. Então, assim, a gente tem muitas funções, muitas demandas para o nosso paciente. Isso até porque a gente tem uma redução, né, de número de pacientes aqui por profissional enfermeiro, por exemplo, tá? Então, é muito trabalho. E aí, número 3, eu trago aí uma diferença, que é os recursos materiais. Que a gente tem muito recurso aqui, gente. Essa sala, essa foto que eu trouxe para vocês, é uma sala que a gente chama de stuff room, onde tem tudo que você vai precisar no seu plantão. Soro, soluções, gelco, moletas, tubos de ensaio, tudo que se precisa numa emergência, por exemplo, está dentro dessa sala. E no Brasil a gente tem o quê? A farmácia satélite, não é? Onde você tem que pedir tudo, ordenar no sistema, pedir para o técnico lá da farmácia te oferecer o material. E aí, não, você tem autonomia, você tem liberdade de chegar na sala, colocar o seu código lá na porta, entrar e pegar o que você quiser, tá? E aí, muitas soluções nesses boxes que tem aqui na foto, né? A gente tem muitas soluções já de forma muito prática. No Brasil, eu lembro que, às vezes, para a gente fazer uma solução de um soro a 3%, a gente tinha que pensar, e aí faz cálculo, e aí soma, e aquilo outro, para poder fazer, né, a preparação da solução. E aqui é tudo muito prático, é tudo muito pronto, né, pronto para uso. Então, você já tem o soro a 3% pronto, você já tem a reposição de potássio pronto, você já tem a reposição de sódio pronto. Então, isso facilita muito também o nosso trabalho. E, além de que, a gente tem aí tudo muito preparado, tá? Você vai fazer uma sondagem, por exemplo, você tem um kit já de sondagem que já vem na bandeja, lacrada, bonitinho, você não precisa pedir a conta-gota. Muitas vezes no Brasil a gente já tem que saber de cabeça, né? Ah, me dá aí uma seringa de 20, mais água, mais a lidocaína, ou seja, a gente vai pedindo avulso muitas vezes aí o que a gente vai precisar no procedimento. E aqui não, aqui vem tudo muito de forma muito compacta, muito fácil e rápido para a gente durante o plantão. Outra diferença aí é os recursos tecnológicos, né? A gente está aqui nos Estados Unidos, a gente tem um recurso tecnológico muito grande, tá? Nessa foto eu trago aí um equipamento em que contém todas as medicações de uso, né, da emergência, ou seja, existe uma tela onde você coloca a sua digital, e aí, quando você coloca, ele já aparece a listagem de todos os seus pacientes, tá? Ou você pode digitar o sobrenome do seu paciente, e aí vai mostrar a prescrição desse paciente. Você vai selecionar a medicação que você quer pegar para o paciente, e a gaveta automaticamente relacionada àquela medicação vai abrir para você pegar a medicação, ou seja, a gente não precisa de um outro profissional, né? Porque muitas vezes no Brasil a gente às vezes tem que pedir lá na farmácia, aí não tem, ou seja, isso está sempre completo, esse maquinário, acesso fácil e rápido, até durante um procedimento um momento de intercorrência, por exemplo. Então, isso tudo facilita e nos ajuda no momento da nossa assistência, tá? E aí vem aí o número 5,
que é o dimensionamento da equipe, né? Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei, a gente tem aqui a roupa privativa, tá? Que é chamada de scrub, tá? S-C-R-U-B-S, scrubs. E essas roupas, elas são inerentes às cores a cada tipo de profissional. Nesse hospital, por exemplo, todos os enfermeiros precisam ter um scrub de cor azul, azul marinho, azul escuro, como você está vendo aqui na foto, tá? E quem está de verde aqui são os auxiliares de enfermagem, ou seja, é fácil também de identificar, né, quem são os auxiliares e quem são os enfermeiros do plantão. Aqui essa foto foi tirada, inclusive, na sala de parada desse hospital. Então, a gente vê aqui já pela quantidade da sala de parada, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 enfermeiros, eu estou bem aqui no fundinho da foto, para 2 auxiliares, ou seja, sempre vai existir um maior número de enfermeiros do que de auxiliares ou técnicos, por exemplo. Diferente no Brasil, onde existe, nesse caso aqui, existiria 1 ou 2 enfermeiros para 4, 5 técnicos de enfermagem, né? A dimensão e a proporção é completamente diferente e está diretamente relacionada, inclusive, à questão da autonomia, né, profissional. E, número 6, eu trago aqui o respeito profissional, né? O que a gente pode falar em relação ao respeito? O que foi que eu vivi nesses momentos, nesses meses que eu atuei lá, foi que o profissional enfermeiro, ele tem uma voz ativa, tá? Ele tem aí participação efetiva na assistência ali do paciente. Quando o médico precisa de colocar uma conduta ali para aquele paciente, ele vai lhe perguntar, ele quer a sua participação, ele quer que você diga também, né, o que é que você acha, qual a sua opinião sobre aquele fato. Então, a gente vê que a gente tem muito respeito profissional dentro das instituições, tá? Não só isso, o profissional enfermeiro hoje está há mais de 10 anos ganhando aí, né, como ranking profissão número 1 mais honesta dos Estados Unidos, ou seja, e respeitada. A população dos Estados Unidos reconhece o papel do enfermeiro. Diferentemente do Brasil, a gente sabe o quanto a gente luta, né, todos os dias para ter um pouco de respeito, né, principalmente pelos nossos pacientes. E aqui, qualquer lugar que você vá, que você se identifique como um enfermeiro, é o polícia, é o bombeiro, é o pessoal da farmácia, sempre vai lhe agradecer, né, se você por algum momento disser aí que você é profissional de saúde, que você é enfermeiro, eles vão dizer muito obrigado pelo seu serviço, olha que bacana você é enfermeiro, parabéns pelo seu serviço. Então, além de você ter o reconhecimento, né, na sua atuação profissional, né, em relação a decisões, autonomias, você também tem o reconhecimento da população, e isso faz grande diferença também. E eu quis trazer também para vocês aqui em relação ao Covid, tá? O que é que mudou depois desse Covid, né? O que é que a gente tem de diferença? Primeira coisa são as novas oportunidades. Hoje a gente sabe que o telehealth, né, que é a consulta online, foi instalada, ela foi aí, veio para facilitar muitas vezes também o processo aí de assistência. Então, novas oportunidades no campo da enfermagem estão sendo aí criadas por conta dessa pandemia, né? Hoje a gente está aí com o mundo praticamente online, hoje muitos serviços são online, hoje vocês provavelmente devem estar experimentando aulas online também na universidade, ou seja, a gente conseguiu perceber que existem, que os serviços podem continuar mesmo sendo online, tá? Então, a nossa profissão também não foi diferente, e hoje muitas novas vagas para o telehealth têm sido criadas, tá? Então, é mais um campo para a enfermagem atuar também. Trouxe também em relação a alterações do Board of Nursing para o NCLEX. O que isso quer dizer? Com a pandemia, né, com a chegada da pandemia, foi alterado o número de questões para o NCLEX, né? Na minha época, por exemplo, a gente tinha um total aí de 265 questões. E hoje, né, com o Covid, né, desde o ano passado, eles alteraram e reduziram a prova. Hoje a prova tem até apenas 145 questões, ou seja, muito menos questões do que eu fiz na minha época. Então, isso
é um fator também que veio para contribuir depois do Covid, tá? Até para facilitar aí o processo de obtenção de licença. E o que mudou é o olhar diferenciado da enfermagem para a enfermagem, né? A gente tem aí o Brasil lutando, né, a favor da PL para o piso salarial, né, a enfermagem lutando aí, estando aí nos holofotes do Brasil, né, buscando aí reconhecimento profissional, seja através do salário, ou até mesmo através, né, de outras medidas que possam ser tomadas para o profissional enfermeiro. E aqui eu termino a minha palestra de hoje, estou aqui disponível nas minhas redes sociais, Nurse na Gringa, muita gente me conhece, vocês podem me encontrar lá, eu tenho um canal muito ativo, tiro muitas dúvidas sobre o processo de validação, estou aberta a perguntas. Eu tô arrepiada. Sério, que palestra incrível. Muito obrigada. Você falou do reconhecimento do profissional, até arrepiei, porque, nossa, nós temos algumas perguntas. Sim. A Luana Galvão perguntou como é feito o dimensionamento de pacientes para os profissionais. O dimensionamento, ele é feito a partir do setor que você vai atuar, tá? Para cada setor é diferente. Geralmente, pacientes, por exemplo, que são pacientes crônicos ou não são agudos, pacientes de unidade de internação, por exemplo, de clínica médica e cirúrgica. Hoje, são 7 pacientes para um enfermeiro, ou seja, um enfermeiro tem que ficar no máximo com 7 pacientes, tá? E aí, isso, claro, vai variar de instituição para instituição, e dependendo também da gravidade desse paciente. E o que ele vai necessitar de você durante o plantão. Numa UTI, por exemplo, é no máximo 2 pacientes, tá? E a minha realidade aí no Brasil eram 5. Então, aí, você vê a diferença, né? Você tá dando aí cuidados intensivos para para 5 pacientes, muitas vezes gravíssimos. E aqui você vê que isso também traz como forma de respeito ao profissional, né? E aí você consegue até dar uma melhor assistência e qualidade para esse paciente. Então, numa UTI, por exemplo, geralmente você fica com um paciente, tá? Mas aí no máximo de 2 pacientes, inclusive dependendo da gravidade. Se tiver um paciente extremamente grave, dependente de você ali, você vai ficar com um paciente só. Obrigada. Mais uma. Maria Cecília. O que te motivou a exercer a enfermagem nos Estados Unidos e quanto tempo demora a licença para poder exercer a profissão nos Estados Unidos? O que me motivou, na verdade, é a minha história, né? Eu não vim para cá, para os Estados Unidos, para atuar como enfermeira. Eu vim, na verdade, para ter uma experiência dentro dos Estados Unidos, né? Para saber como era viver aqui nos Estados Unidos. E foi aí nesse processo que eu me tornei estudante internacional e descobri que era possível o processo de validação, porque até então, eu chegar aqui, eu não tinha ideia de que era possível o profissional estrangeiro atuar aqui. E aí eu fui descobrindo isso passo a passo, quebrando muito a cara, né, indo e voltando com o meu processo, porque eu não tinha as informações que a gente tem hoje na internet disponíveis, né, até o que eu falo no meu Instagram é justamente por isso, porque eu tive muita dificuldade de ter essas informações na minha época, e hoje eu quero facilitar esse processo para quem realmente deseja conseguir a sua licença aqui. E o tempo para obter a licença vai depender de vários fatores. Vai depender de quanto tempo você vai conseguir validar o seu diploma, tá, na empresa do CGFNS, que é a empresa que faz a validação para avaliar suas credenciais acadêmicas e profissionais. Porque muitas vezes isso depende da sua faculdade, se a faculdade, em quanto tempo a faculdade vai responder os formulários que eles exigem, quanto tempo que o Corém da sua cidade vai responder aí ao formulário que eles exigem também, quanto tempo essa empresa vai conseguir a sua documentação para poder fazer o processo de validação, quanto tempo você vai requerer aí, você vai conseguir atender os requerimentos que o board do estado, que você quer ter a licença, o que ele vai te pedir e quanto tempo você vai conseguir apresentar esses requerimentos, que aí pode ser prova de inglês, né, aí tem uma pontuação que você precisa atingir, se você não atingir, você não consegue ter a sua licença. Quanto tempo você vai se preparar para o inglês, quanto tempo você vai se preparar para o NCLEX, se você vai passar no NCLEX de primeira ou não. Então, assim, para obter a licença é um caminho longo.
eu diria que a média aí seriam 2 anos. Entendi. A Stephanie Toledo perguntou qual é o regime de serviço por dia. Aqui o mais comum são 12 por 36. Aqui você vai ter 3 plantões de 12 horas, ou seja, você trabalha 3 dias e folga 4 dias, tá? Não é comum você ver profissionais trabalhando em 2 instituições. 3 plantões por semana, folgando 4 dias, você consegue viver com qualidade de vida, né? Ter tempo para sua família, ter tempo para viajar, ter dinheiro na conta, sem problema. Tá? Então, assim, Muito não é importante. comum, exato, não é comum. Então, geralmente, como acontece? Você escolhe a sua escala, tá? Você, sempre no mês anterior, você vai escolher os dias que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar 3 dias seguidos e folgar sempre 4 dias, ou se você quer trabalhar dias alternados. E aí, à medida que a sua gerência avalia o seu pedido, muitas vezes aí, isso é atendido da forma que você solicita, tá? Mas se precisar de ajustes, ela vai ajustar em relação à necessidade do serviço. Mas é comum eles conseguirem, né, absorver aquilo que você deseja em relação à sua escala. Então, isso também é algo em relação ao respeito profissional, onde você consegue, através da sua rotina, né, da sua casa, da sua família, né, às vezes você tem filho, você vai ter que dividir aí os horários com seu marido para tomar conta do filho, então aí você consegue dimensionar melhor os seus horários de trabalho. E isso é uma forma também de respeitar a profissão, né, que você tem essa flexibilidade. E o que é comum é que as pessoas trabalhem 3 dias direto e folga 4 dias direto também. É o que as pessoas preferem fazer, tá? E essa flexibilidade ela é válida até para as férias também, né? Exatamente. Então, assim, as férias é um pouco diferente, não é como no Brasil, aí o Brasil sai em vantagem em relação às férias, tá? Porque no Brasil a gente tem 30 dias, né? A cada ano você tem aí mais um ano para você organizar as suas férias. Aqui não, as férias ela é baseada em quanto você trabalha, ou seja, quanto mais você trabalha, você gera horas para o seu banco de horas, e aí você tem direito a 2 semanas de férias, apenas. Assim, o Jaderson perguntou que qual a situação que te marcou como enfermeira nos Estados Unidos? Uau! Eu acredito que tenha sido assim, a minha própria atuação, porque não foi fácil, né, você chegar, como eu falei, você aprender inglês para se preparar para esse processo, você chegar em uma instituição em plena pandemia, sem ser preparada para estar ali, você ser jogada ali, né, para você atuar. Eu já estava fora da enfermagem, já tinha aí 4 anos, ou seja, ter que atuar e aprender o inglês técnico ali ao mesmo tempo, né, usando máscara. Então, isso dificulta muitas vezes você ouvir inglês, né, você se comunicar. Então, acredito que esse momento foi o momento mais marcante, assim, para mim, né, e desafiador também, onde eu pude também aprender muito, tá? Aprender muito, porque muita coisa era diferente, né? Aqui os recursos materiais são infinitos, né? A forma de uso descartável dos materiais também. No Brasil, a gente tem aí a reciclagem, né? A central de esterilização, onde vai fazer a limpeza dos materiais, né, a gente vai poder reutilizar vacuômetro, umidificador e etc. E aqui é tudo descartável, tudo joga no lixo, tá? Então, você nebuliza o paciente uma vez, você joga fora o nebulizador. Na próxima, você pega um nebulizador novo. E aí, no Brasil, a gente fica no estica ali, estica aqui, para utilizar os materiais e não desperdiçar. Então, isso foi algo também, inclusive, que me chocou, né? Porque eu queria reaproveitar tudo, né? Às vezes eu fazia nebulização, botava no saquinho lá bonitinho, guardado, porque para eu evitar gastar na próxima vez. Mas quando as colegas viam, falava: para que você está guardando isso? Joga fora, aqui ninguém guarda nada, aqui é tudo para jogar fora no lixo. Depois você pega outro. Então, assim, quando a gente vem do Brasil, a gente vem com alguns conceitos que aqui a gente não consegue muitas vezes adaptar.
mas a gente, como profissional do Brasil, a gente tem muito jogo de cintura, né? A gente está acostumado a trabalhar na guerra, vamos dizer assim. Então, quando a gente chega aqui, fica muito mais fácil, até por conta disso, tudo muito descartável, né? Você não precisa estar tendo que gerenciar esses problemas administrativos do plantão, que falta material, e aí você muitas vezes tem que fazer o gerenciamento ali também, né? Então, tem essas questões. Eu acho que o contexto no qual eu atuei, né, a forma com que eu atuei, eu acho que isso foi muito marcante, né, ter atuado numa pandemia em Nova York. Parece um mundo completamente diferente. Sim. A Flávia Barreto, ela perguntou, em relação ao risco de terrorismo, já passou em sua cabeça abandonar a profissão fora e retornar ao Brasil, mesmo sabendo que a realidade do trabalho aí é totalmente diferente daqui, do Brasil? Nunca pensei. Desde o dia que pisei meus pezinhos aqui, eu nunca tive vontade de retornar. Mesmo até antes de realizar o processo de validação, né, eu me adaptei de uma forma, assim, muito boa ao país, tá? Eu sei que não é fácil, existe a questão familiar, né, os amigos, tudo que você acaba deixando para trás, mas aqui você vai viver outras coisas. A questão do terrorismo pode acontecer? Pode, né? Já aconteceu várias vezes questões de terrorismo, eu já estando aqui, já morando aqui, mas é algo que não é comum, né? No Brasil, a gente tem terrorismo todos os dias. Você sai do trabalho com o seu celular, com a sua roupa, a sua farda, vai em direção ao seu carro e você não sabe se você vai chegar em casa. Então, esse é o tipo de terrorismo que a gente vive no Brasil. É um terrorismo diário. Aqui, quando acontece de forma drástica, acontece. Mas você sabe que as coisas aqui também não ficam soltas, tá? A gente se sente seguro aqui. Né? Quantas vezes no Brasil a gente não pode, né, falar, atender um telefone na rua porque você tem medo do ladrão passar e levar o seu telefone. Então, aqui você tem, são pesos e medidas, né? Você tem que colocar na balança, né? Aqui você vai ter qualidade de vida, aqui você vai ter segurança, aqui você vai ter escola pública para os seus filhos e educação de qualidade, você vai trabalhar 3 vezes na semana e folgar 4, você vai ter momentos a mais com a sua família, vai poder viajar e ir para o Brasil e muitas vezes proporcionar aquilo para os seus filhos e para a sua família no Brasil, que você não proporcionaria estando no Brasil trabalhando em 2, 3 empregos. Verdade. A nossa professora Débora Santos, ela perguntou se, primeiro ela falou, incrível, muito bom compartilhar conosco tua experiência. Ela perguntou, vocês possuem estabilidade profissional? Não existe concurso público, já começa por aí. Então, não existe essa tal da estabilidade que muitos profissionais procuram, né, no Brasil, né? Faz o seu concurso público aí, estadual, federal, e aí ficam tranquilos em relação ao trabalho. Aqui não existe concurso público, aqui todo mundo aí trabalha na sua rede privada, tá? Então, é também uma grande diferença. E a Bia, ela até falou mais cedo, mas eu deixei agora aqui, que foi uma mensagem direcionada. A Beatriz Laurinda, ela disse, boa tarde, obrigada pela palestra. Teve alguém que te inspirou a essa jornada? Porque agora você é minha inspiração. Oh! Eu tive, sim, a inspiração, primeiramente, meu processo começou através de uma amiga minha, tá? Ela veio um pouco antes de mim para os Estados Unidos, ela também é enfermeira, a gente trabalhava juntas nessa UTI que eu falei, neurológica. Então, ela descobriu esse processo aí, que era possível, foi aí que eu, né, também comecei o meu processo de validação, então ela foi a grande inspiradora para mim, foi a pessoa que também ficou ali, nós vamos conseguir, sabe, dando apoio que era necessário para isso. Então, ela foi a minha grande inspiração, porque até então, para mim, isso era algo que não era palpável, eu não tinha ideia de que era possível. Então, foi tudo, assim, descoberto aqui, né, aos perrengues mesmo, dia após dia. Ah, que bom. E que bom que deu tudo certo, né? E hoje você Sim, está aqui compartilhando conosco a sua experiência. sim, sim, é verdade.
As perguntas acabaram e eu queria pedir para todo mundo, quem puder, ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Vamos lá, pessoal. Liga aí rapidinho pra gente tirar uma foto. Postar depois no nosso Insta. Depois a gente manda pra Lorena postar também. Cadê as fotos? Aí as câmeras, pessoal? Abre as câmeras. Creio que alguns, como eu, ainda devem estar no trabalho. Vai pro banheiro, se esconde lá rapidinho. Vamos lá, então. Eu vou tirar, hein? Quem não ligou ainda. Conta até 3, viu? Para poder o sorriso não ficar congelado aqui. A Monara tá pedindo para esperar. Espera. Professora Letícia, professora Débora. Tá tudo aqui, né? As professoras estão aí presentes. O Flávio Bispo é um dos nossos palestrantes. Monara. Vamos tirar. 1, 2, 3 e X. Pronto. Foi? Foi? É Foi, isso. Jaderson? Foi sim. Foi sim, salvou? Me marquem lá, hein? Vou. Se vocês quiserem, tem conteúdo, bastante conteúdo lá na minha página. Grace me acompanha aí. Eu sempre tento trazer aí materiais relevantes ao processo de validação, com o intuito de facilitar a vida de quem deseja também, né, seguir essa trajetória, que não é fácil, mas é possível. E eu queria agradecer, fazer os agradecimentos agora. Que palestra incrível. Muito obrigada, Lorena, por ter aceitado o convite, por estar aqui dando todo esse conhecimento maravilhoso que você tem. Eu tenho certeza que, assim como para a Beatriz, você se tornou uma inspiração para muita gente, inclusive para mim. Eu nem cogitava ir para fora do país e hoje eu já vou pesquisar, já vou procurar, e eu tenho certeza que muita gente também vai. Sim. Muito obrigada de coração. De nada. Tem várias, o Jaderson, Flávio Bispo, excelente, Lorena, a professora Débora também. Obrigada, Vários gente. comentários. Muito obrigada. E muito obrigada a todos vocês também que estão aqui presentes por participarem. Obrigada a vocês. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho aqui e ser esse instrumento, né, de poder plantar essa semente aí, que vocês possam ver que a atuação do enfermeiro não está só restrita ao Brasil, que vocês podem aí ganhar o mundo, não só os Estados Unidos, mas existem hoje aí possibilidades para diversos países. Então, hoje a gente tem muita informação, vocês corram atrás se vocês querem e vejam essas oportunidades, porque são oportunidades incríveis. E sigam a Lorena, porque eu realmente acompanho o Instagram dela e tem muito conteúdo legal, várias lives. Acompanhe. Sim, acompanhe. Nurse na gringa. Vou até botar aqui nos comentários. Alguém perguntou, a gravação vai ficar disponível no YouTube. Tá certo. Quando tiver a gravação, me falem, que eu quero ver. Pode deixar. Muito obrigada mais uma vez. Tá bom? Um beijo grande, gente. Obrigado. Sucesso para vocês aí na jornada de vocês, tá? Obrigada. Para ti também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.